Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre frações equivalentes. Frações equivalentes, professora. Ai, meu Deus, eu até entendi sobre fração, mas a senhora colocou um nome difícil aí. Fique tranquilo, fique tranquila, que esse nome só é difícil para quem não ouviu falar. Quando eu começar a explicar para vocês do que se trata, você vai dizer: professor, essa aula hoje foi um docinho, literalmente, que eu trouxe algumas coisas para incentivar vocês, né? Trouxe um chocolatinho para ver se você entende melhor, né? Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê para mandar teu recadinho para mim? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já vai interagindo comigo. Eu amo quando vocês mandam mensagens. Eu estava no chat com a professora Abigail, né, durante a aula de língua portuguesa, e percebi que vocês estão atentos demais, né? Você que ainda não baixou, não perde tempo. Tenta baixar agora, já começa a mandar mensagem para mim. E claro, para me ajudar na interação, ela está aqui, professora Abigail Viana. Tudo bom? Como é que bem, está? animada, depois de uma aula muito bacana, com a interação muito legal. Sei que vai continuar assim, porque Pedro já lhe deu bom dia. Olha então eu aí. sei que a aula de matemática também vai ser jóia aqui na interação. Participem. É isso aí. Participem. Professora, eu não consegui baixar o aplicativo ou então estou na aula. Não tem problema não. Essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo canal 22.3 na TV Nova. Além disso, tem uma reprise a partir das 18 horas. Não se preocupe, se você está na aula, não conseguiu assistir ao vivo, tem a reprise às 18 horas. Além disso, essa aula está sendo disponibilizada, eu acho que logo após o fim, né, das transmissões ao vivo, ela vai ser, pode ser acessada lá no canal do YouTube, canal Educa Recife. Lá você pode assistir quantas vezes você quiser, pode deixar o teu recado. Eu amo quando vocês deixam um recadinho. Sempre que eu posso, eu vou lá e respondo para vocês. Não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa Recife, né? E para garantir a inclusão, para que mais pessoas acessem as nossas aulas, Everton está aqui fazendo um maravilhoso trabalho de interpretação, né? Sem eles, vocês sabem que a equipe não é completa, né? Que coisa boa que a gente tem uma equipe que ajuda, que faz com que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas. Então, recados dados, vamos começar a nossa aula. A gente começou, durante a aula de fração, uma leitura, né? Uma leitura bastante interessante. Como o mundo acorda. A gente passeou um pouco sobre outros países, né? E viu a presença de várias frações, não é isso? Eu amei a leitura. Você acompanhou a última aula? A gente falou sobre Seul, a gente falou sobre a Inglaterra, a gente falou sobre o México. Hoje a gente vai começar a leitura por Roma. Olha que chique. Você está em Recife, mas vai passear um pouco sobre Roma, vai passear um pouco em Roma e entender onde as frações elas podem ser aplicadas, tá? Então a gente já vai começar pela leitura. A gente terminou em Seul, né? Capital da Coreia do Sul, se eu não estou enganada. Professora Abigail, será que eles acompanharam? Não sei, me digam aqui no chat, mas a Andrene, eu acho que ele fala assim, ela disse que a matéria preferida dela é matemática, não é? Muitos aqui dando um bom dia para a senhora Larissa. Bom dia. Larissa já gosta mais de português, aí vai ficando aquela coisa equilibrada, né? A gente às vezes gosta mais de uma, mas nada impede que a gente também se dedique na outra, sim. E uma precisa da outra. Olha o que a professora vai fazer agora, leitura e interpretação de texto, então português dentro de matemática. Então vão dizendo aí se leram o livro que a professora ela recomendou, viu? E vocês tiveram um final de semana todinho. Quem leu, diga aqui se leu, se gostou e vamos continuar a leitura agora. Isso, como eu tinha falado para vocês, a gente parou
em Seul, né, que é a capital da Coreia do Sul. Agora a gente vai para Roma, capital da Itália. Confesso que eu gostaria de viajar para lá em algum momento. Eu acho a Itália um país maravilhoso. Vamos lá. Roma, capital da Itália. Ciao, já amanheceu na Itália. Oi, Coliseu. Bom dia, Torre de Pisa. Olá, gôndolas de Veneza. Querem saber por que estou tão feliz? Porque hoje de manhã vou comer minha comida predileta. Papai colocou verduras, molho e queijo sobre uma massa grande e redonda e depois a assou no forno a lenha. Que delícia, minha gente! Eu gostaria de comer um pedacinho. Vamos comer pizza no café da manhã. É fácil repartir a pizza em 8 pedaços iguais. Fica atento a essas frações, hein? 5 oitavos, 3 oitavos. Tem aí as frações. Eu queria comer o primeiro prato, né? 5 oitavos da pizza, né? Dos 8 pedaços, eu comi 5. Eu também comeria 5. E o meu irmãozinho, 3. Ah, eu estou satisfeita. Quando dividimos o inteiro em partes, o número total de partes é chamado de denominador. E o número de partes que foram separadas é chamado de numerador. Por exemplo, 5 oitavos representam 5 dos 8 pedaços de pizza. E o 8 é o denominador. E o 5 é o numerador. Salam aleikum! Aqui o dia já amanheceu quente, mas o Nilo, o rio mais comprido do mundo, pode matar a sede das pessoas e dos camelos. E se tiverem fome, todos poderão tomar a deliciosa sopa de feijão e tomate. Estamos no Cairo, capital do Egito. O café da manhã vai ser full. Cada uma das 10 pessoas da minha família toma um prato de full. Tomar essa sopa com pão aishi é ainda mais gostoso. Full é uma sopa feita à base de feijão. Será que é semelhante à nossa sopa? Eu fiquei com essa dúvida. E, eita, só um minutinho. E aishi é um pão típico egípcio assado no forno a lenha. As pessoas comem aishi quase todos os dias no Egito. O café da manhã nos dá energia para aguentar as atividades do dia, mas nem todas as pessoas do mundo podem tomar um café da manhã gostoso assim. Há países que têm uma linda manhã, mas não uma manhã como todos de barriga cheia. Que pena, né? Como seria bom se o mundo todo pudesse repartir o café da manhã. Fosse um meio, um terço, um quarto ou até um centésimo. Na manhã de sábado, a mãe e as crianças fizeram um bolo bem grande e bem gostoso. Como podemos reparti-lo? Vamos repartir o bolo em 4 pedaços para que a família coma junto. Dividimos o pedaço de 1/4 na metade. Presta atenção nisso, hein? Tem um pouco a ver com a nossa aula de hoje. Ficam um pedaço de 1/2 e um pedaço de 1/2. Mas como repartimos o bolo inteiro em 8 pedaços, cada fatia final é também 1/8 do bolo. Convidamos algumas pessoas do clube, contando a mãe e as crianças no total. Havia 8 pessoas e cada uma comeu 1/8 de bolo. Gente, eu amei esse livro, principalmente essa última reflexãozinha, né? Que bom seria se a gente pudesse repartir o café da manhã com todo mundo, né? Além da gente conhecer um pouco mais sobre as frações, esse livro traz um pouco de reflexão para a gente, né? Que sorte que a gente tem de poder comer, nem que seja uma bolacha com um pouco de café na manhã, né? Nem todo mundo consegue. Enquanto em muitos países a gente pode ver esse café da manhã farto, a gente, principalmente aqui no Brasil,
que a gente está passando por momentos complicados, né, na economia, muita gente acorda e não consegue comer. Que a gente pare para pensar um pouco nisso, né, quando a gente reclamar porque a gente não tem aquilo que a gente quer comer durante a manhã. Ah, não, só tem pão, só tem não. É importantíssimo você agradecer por esse pão, porque toda vez que você reclamar, você pensa assim, tem gente que não tem um pão para comer de manhã. Entendeu? Então, fica essa reflexão para a gente, para mim, para você que está assistindo, para todo mundo aqui que tem o acesso e a oportunidade de ter a primeira refeição do dia. Beleza? Então, a gente vai voltar. Eles gostaram, professora? A Andrene, ela disse que não conseguiu acompanhar a leitura anterior porque ela perdeu a aula. Entendi. Aí eu expliquei para ela aqui que quando ela perder a aula por algum motivo, ela acessa lá no canal do Educa, não é? E pode rever. O Pedro, eu acredito que ele colocou essa mensagem agora, no começo da leitura. E ele disse que o sonho dele é morar na Itália. Olha aí. É. Pedro, se tu conseguir ir, me leva, me faz um convite para eu visitar. É um dos países que tenho vontade de conhecer também. Então, vamos voltar à nossa aula. Eu trouxe esse livro, é muito interessante para a gente conhecer um pouco sobre as frações e vejam como essas frações estiveram em diversas situações diferentes, né? A gente vai conversar um pouco primeiro sobre fração. A Andreina, por exemplo, ela não acompanhou a aula de fração, por isso que eu gosto de resgatar alguns conceitos, tá? Então, Andreina, presta atenção que eu vou fazer uma breve retomada sobre o que é fração e depois a gente começa com frações equivalentes. O que é fração? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes. Fração nada mais é do que uma divisão de algo inteiro. Aqui eu tenho uma representação do meu inteiro que eu dividi em partes. Detalhes sobre fração, quinto ano. Quando a gente fala de fração, a gente fala de divisão em partes iguais. Então, é uma divisão exata. É como se a gente fizesse um lanche no final de semana. Cada pessoa da família tem que comer a mesma quantidade do lanche. Se é uma pizza, todo mundo tem que comer a mesma quantidade de pedaços, certo? Quando a gente pensa em fração, a gente pode pensar nesse sentido. Eu gosto muito de citar essa parte dos lanches, principalmente hoje, que a gente está voltando, começando uma nova semana. Eu tenho certeza que em algum momento você já passou por essa situação. Foi comprada uma pizza grande para todo mundo da família e todo mundo precisou comer a mesma quantidade para não haver discussão. E isso tem tudo a ver com fração. Parte de um inteiro que foi dividida em partes iguais. Olha, um exemplo claro aí. Professora Abigail? Tem uma coisa que parece ruim, mas que eu acho que você vai gostar e dar solução. Vai dar solução para a professora Kedma, olha. A Stephanie, ela colocou que ela não é boa em fração. Mas aí segue o nosso conselho, assiste às aulas de matemática, você vai terminar o ano craque em fração. E se tiver perguntas, faz aqui que a professora Kedma vai tirando. Exatamente isso, não se preocupa. A ideia de a gente trazer alguns assuntos de volta é exatamente essa, de quem não conseguiu entender alguma coisa, assiste a aula novamente. Às vezes pode parecer repetitivo, a professora está dando essa aula de novo, mas pensa comigo. Tem coisas que você está vendo hoje que você não viu nas aulas passadas, então é importantíssimo vocês acompanharem. E se tiver com dúvida, faz a tua perguntinha que a gente tenta resolver. Professora, a Andrine disse que a tua imagem foi dividida em 3 partes e, portanto, é um terceiro. E aí, professora Kedma? Detalhe importante na leitura das frações, quinto ano, a gente já conversou sobre isso. A gente precisa saber fazer a estrutura da fração, tem que fazer a nomeação correta dos termos, né, da estrutura e, principalmente, a gente precisa entender como se lê a fração. Na última aula a gente teve isso também, a leitura. Foi porque ela perdeu, lembra que ela não assistia? Exatamente. Olha a importância de você acessar o canal do Educa Recife lá no YouTube. Tem uma aula de fração, Andreina, lá.
que você pode acessar e assistir novamente. Claro que eu vou esclarecer isso hoje. Quando a gente fala de leitura de fração, a gente começa pelos dois primeiros termos, né? Um meio, que é metade, e a gente tem um terço. Um terceiro não, um terço. Agora, de 4 a 9, a gente lê como se tivesse em uma competição. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Aliás, de 4 a 10, porque o 10 é décimo, certo? É como numa competição, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, você pula os 3 primeiros lugares e começa do quarto. Um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo. E depois disso, professora, depois disso, você vai acrescentar ao número o termo avos. 1, 11avos. 2, 12avos. 3, 13avos. A partir do 11 é o número como se lê mais avos, certo? Mas claro, a gente poderia ficar aqui até meio-dia, eu não conseguiria ler todas as frações, porque são muitas, tá? A gente vai falar de algumas, só que vocês precisam treinar bastante, tanto na sala de aula quanto em casa, essa leitura. E eu já deixo esse exercíciozinho para vocês trabalharem sobre a leitura das frações. Aqui eu tenho uma representação, né, que, como dizia no livro, o denominador é a parte total que eu divido a minha fração, é a quantidade total. E o meu numerador é a parte que eu vou separar, a parte que eu vou querer dessa fração. Presta atenção, se eu tenho o meu denominador 3, é porque o meu inteiro vai ser dividido por 3. E o numerador é a parte que eu vou precisar, ou que eu utilizei, certo? Numa pizza, por exemplo, eu posso dizer que eu dividi ela em 3 pedaços e comi um pedaço. Comi um terço da minha pizza. Aqui eu tenho algumas correspondências, eu vou ser bem breve, só para vocês perceberem mesmo, que eu quero entrar em frações equivalentes. Olha, 1/4, a parte destacada. Eu tenho aqui, ó, 5/6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, a parte que eu destaquei, e 6, a divisão completa do meu inteiro. Aqui eu tenho outra, professores, estão separados. Eu quero saber a parte que foi destacada, se elas estão juntinhas ou não. A representação é a mesma. Nesse caso, 4 nonos. Destaquei 4 das 9 partes que eu dividi o meu inteiro. E aqui, ó, 3/5. Destaquei 3 das 5 partes que eu dividi. E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre fração equivalente. Professora, o que é fração equivalente? Presta atenção aqui. Vocês acham que essas frações, elas são semelhantes? Elas têm a mesma quantidade? Olha aí rapidinho. Mesmo que você junte essas duas partezinhas aqui, a gente vai encontrar uma fração equivalente? Não. A resposta é que não. Essas frações, elas não são equivalentes. E o que são frações equivalentes, professora? Frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, mas representam a mesma parte de um todo. Como assim, professora? Aqui eu trouxe um exemplo claro que eu vou mostrar para vocês na prática. Eu trouxe aqui, claro, os meus chocolatinhos para me auxiliarem, né? Eu vou mostrar para vocês agora o que são frações equivalentes. Momento mais esperado. Olha aí. Por todos os alunos, por todo mundo, né? Tô ligada que tava todo mundo querendo esse momento da aula, né? Olha aqui, pessoal, eu tenho a representação do meu inteiro, lembram disso, né? O meu inteiro será o meu chocolate, claro, que está inteiro. Deixa eu ver se eu coloco aqui, 5º ano, o meu inteiro, o meu chocolate inteiro. Eu vou fazer a mesma divisão
que João e Maria comeram, certo? João comeu quanto desse chocolate? 1/2. Ele comeu metade. Então, se ele comeu metade, quinto ano, eu dividi, olha que maravilhoso, em 2 partes. Presta atenção nisso. 2 partes, ó. Dividi o meu inteiro em 2 partes. Eu quero que vocês foquem nisso. Maria comeu 2/4. Professora, essa fração não vale a mesma coisa, não. Será que não vale? Eu vou mostrar para você que sim. Frações diferentes, né? Presta atenção. Eu dividi primeiro em 2 partes, não é isso? Vou até botar aqui para frente, ó. O meu inteiro. A parte que João comeu, ó. Ele comeu uma parte das 2, comeu metade. E Maria comeu 2/4. Eu dividi em 2 partes aqui. Se me diz que ela comeu 2/4, então eu vou dividir o meu total em 4 partes. Atenção aqui, vou tirar tudo para mostrar o que Maria comeu. Olha, 4 partes. Eu não tenho como mostrar na outra câmera, senão vai cair no chão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Deixa eu ver se a gente consegue. Olha, quinto ano, 4 partes, certo? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se João comeu metade do chocolate e Maria comeu 2/4, eles comeram a mesma quantidade de chocolate? É só prestar atenção na figura. Será que eles comeram a mesma quantidade? A resposta é que sim, minha gente. Frações equivalentes não é nada mais, nada menos do que a mesma quantidade dividida de forma diferente. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Não é o meu inteiro? O meu inteiro. Aqui na imagem disse que João comeu metade, ó. Se eu colocar uma sobreposta à outra, não é metade? Nesse chocolatinho é como se ele tivesse comido 2, não é isso? No caso de Maria, ela também, só que dividiu, é como se ela tivesse comido um palitinho de cada vez, que também representa 2/4. Ó. O meu inteiro, olha, o meu inteiro. João dividiu em 2 partes. Ó. João, deixa eu ver se eu consigo aqui esse foco. João dividiu em 2 partes, olha aqui, 2 partes. Ele comeu metade, ó, metade do meu inteiro. Já Maria, ela comeu 2/4, ela não dividiu em 2 partes, ó. Ela dividiu em 4, ó. Mesma quantidade de João. Ela só foi um pouco mais esperta. Ao invés de ela comer metade do chocolate todo, ela dividiu a metade na metade. Ela dividiu esse meio em 2. Por isso que aqui está dizendo, Maria comeu 2/4. Se a gente prestar atenção, essa comparação que eu fiz no chocolate, ela está aqui, ó. Ele comeu uma parte maior. Na verdade, ele comeu a mesma quantidade que ela. Só que a divisão foi feita diferente. Então, eu digo que essas frações equivalentes, elas são divididas diferentemente, ó, são divididas de forma diferente, mas de uma mesma quantidade. Os 2 ganharam a mesma quantidade de chocolate, só que cada um decidiu dividir da forma que foi conveniente. É como Carol, que comeu 4/8, ela também dividiu de outra forma, mas presta atenção, eu tenho a mesma quantidade, só que em frações diferentes. Com a mesma quantidade, eu dividi de formas diferenciadas. Frações equivalentes. A aula, um docinho, né? Eu sei que está todo mundo querendo que a aula acabe para comer o chocolate da mesa, não é? Mas vamos lá, ainda tem um pouquinho. Então, a gente pode dizer que isso são frações equivalentes, ó. Eu tenho outro exemplo claro aqui, ó.
1/3, 2/6 e 3/9. Eu dividi de formas diferentes a mesma quantidade. Beleza, quinto ano? Tudo tranquilo por aí? E aí, professora, tudo certo? Está sim, tem gente aqui lamentando porque perdeu o início, a Ianca. Eita, que Mas eu estou pena. explicando aqui a ela que depois de meio-dia ela pode assistir no canal do Educa. Pode. Eles estão tudo respondendo, tá certo? A Stephanie está perguntando o nosso nome. Eu acho que ela é novata por aqui. Eu acho que é novata, hein? Né? A professora Kedma está ali com vocês dando matemática. Eu estou aqui com português, professora Abigail. Amanhã, 8h30, Stephanie. Chega cedinho que a gente vai poder trabalhar mais. Isso mesmo. Pessoal, infelizmente eu vou precisar ir embora, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tem um desafio aqui na tela, né, que é para você responder verdadeiro ou falso e me dizer quais são as frações equivalentes. Vai lá no YouTube, assiste essa aula novamente e responde para mim. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.